toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, quero frisar esse verso, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, glória a Deus. Verso de número 15. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, verso de número 15. Glória a Deus. Diz assim o texto: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que te abras os olhos dele, para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de sangue. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero aqui louvar o Senhor por poder estar aqui com os irmãos nesta noite, mais uma vez. Quero agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe o pastor Léo, Deus abençoe a pastora Fátima, Deus abençoe a missionária Daiane, nosso querido presbítero Jadiel. São famílias que nós aprendemos a amar, a gostar. Estamos aqui juntos, né? E é sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos. Fico muito feliz de poder estar aqui cooperando com os irmãos. Ver, né, o cantor, o irmão Alexandre, Deus abençoe. A igreja, né, todos os irmãos obreiros, né, os irmãos que aqui estão, as famílias, Deus abençoe. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para acrescentar aos irmãos, né? Todas as vezes que a gente vem aqui, todas as vezes que nós voltamos aqui, nós vemos que tem algo acontecendo na igreja, né? Sempre tem algo novo, sempre tem uma mudança. Então isso é um bom sinal, né? É um bom sinal de uma igreja que está andando. Então eu louvo o Senhor por isso. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela amizade, agradeço pelas orações, pela confiança. Hoje nós conseguimos vir aí com a turma inteira, né? Deus abençoe minha esposa, os meninos, e juntos vamos glorificar o nome do Senhor. Irmão, o texto que nós lemos são dois textos que se complementam e que ambos vão falar sobre visão. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e verso de número 16, ele vai dizer que ele não põe os olhos naquilo que está se findando. Ele diz que ele olha para aquelas coisas que não se podem ver. Isso nos chama a atenção. E a pergunta que vem ao nosso encontro é: aonde nós estamos colocando a nossa atenção? Aonde nós estamos colocando os nossos olhos? De quem nós estamos esperando? Para quem nós estamos olhando? Aonde nós estamos fixando o nosso olhar? O texto que nós lemos, Paulo, quando ele vai dizer na versão Almeida, revista e atualizada, ele vai dizer atentando, nós nos atentando para as coisas que nós vemos. Esse termo atentar que ele usa tem um sentido de não apenas olhar,
mas também tem o sentido de observar, de contemplar. É um olhar mais fixado naquilo que ele tem. A versão NVI e a versão NVT diz que uma das traduções possíveis, e de acordo com o seu original, diz que é fixar os olhos, parar, olhar, estar fixo em algo. E os irmãos aqui fizeram uma campanha que para cada um dos cultos foi orado, foi pregado, foi liberada uma palavra profética para cada um dos meses deste ano. E eu tenho certeza que palavras extraordinárias saíram desse altar. Eu tenho certeza que coisas extraordinárias os irmãos irão viver para a glória do nome do Senhor. E o último mês, o último dia da campanha não será diferente. E a pergunta que o Senhor faz para nós, começando aqui em tudo, é: aonde nós temos fixado o nosso olhar? Aonde nós estamos olhando? Aonde nós estamos observando? Paulo, ele diz que tudo é uma questão de fé e envolve fé. E olhar e ter uma visão de fé é primordial para que nós possamos ter vitória. Paulo, ele escreve, e o Evangelho e as suas cartas também vão estar bem claras, que o propósito central da fé fala a respeito de tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que vem envolvido com a salvação, a sua plenitude. Mas nós vamos ver, tanto no Evangelho, tanto nas cartas de Paulo, que isso não anula o fato de que nós devemos esperar intervenções de Deus na nossa vida cotidiana. Aleluia! O foco do Evangelho é sim maior do que o nosso aqui e agora, sim, diz respeito àquilo que é eterno, que é aquilo que nós ainda vamos tocar, aquilo que nós vamos ver, sim, mas isso não significa que nós devamos viver uma vida no Evangelho entendendo que nós não vamos viver intervenções de Deus, entendendo que Deus não vai fazer nada, só pensar no aqui e o agora. Não. Paulo, ele vai dizer que sem fé nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. E é uma verdade, irmãos, nós não recebemos absolutamente nada de Deus que não seja por meio de fé. E nós precisamos entender, irmãos, que a fé possui uma visão. Uma visão que é diferente da visão que nós estamos utilizando agora. Estou vendo os irmãos me veem. Uma visão que é diferente dessa visão dos sentidos, mas ela possui a sua própria visão. Hebreus 11, 1, um verso muito conhecido de todos nós, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E como a Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos, e que andar por fé não é andar por vista, muitos acreditam, e eu creio e entendo que os irmãos já ouviram isso, que dizem que a fé é cega. Não sei se os irmãos já ouviram, ou lá pelas terras, da El Shaddai, só passou por lá, mas eu acho que por aqui, alguém dizendo: olha, a fé é cega. Andar por fé é como se você estivesse dando um passo no escuro. Dá um passo, pula e vai embora, que as demais coisas que Deus faz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A fé, ela pode parecer um passo no escuro para quem está de fora, nos vendo andar e nos mover em fé. Mas nós que estamos andando, nos movendo em fé, sabemos exatamente aonde estamos pisando, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Por quê? Porque a visão da fé se firma na palavra de Deus.
e com o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Então a visão da fé, andar por fé, não é andar no escuro, dar um salto, não, vou pisar aqui sem enxergar, claro, você vai cair. Não, nós não andamos por fé desta forma. A visão da fé, ela transcende, mas para quem? Para quem está andando, exercitando, vivendo essa visão de fé. Você já viu muitas das vezes quando as pessoas falam assim: o que você está fazendo? Você está ficando doido? Você está ficando maluco? O que você está fazendo já não está batendo mais. Mas por quê? Porque elas são de fora. E quando elas estão de fora, elas não estão enxergando o que nós estamos enxergando. Aí para elas parece que é algo escuro, parece que é algo sem sentido, mas nós não, nós sabemos aonde nós estamos indo, nós sabemos quem está nos conduzindo, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. A fé, irmãos, ela é uma convicção do que nós não vemos com os olhos naturais. O fato dessa fé, irmãos, que nós possuímos, não se basear naquilo que nós não se vê com os olhos naturais, isso não significa que nós vamos desprezar um ou outro. Não, nós precisamos de um para o nosso viver diário, mas nós precisamos atentar para a visão da fé. O próprio texto que nós lemos, Paulo vai dizer: não me atentando para as coisas que vi. O verso de número 18 ele diz: na medida que não olhamos para as coisas que se veem. Outra versão diz que não atentando para essas coisas. Se fé, olhos de fé, uma visão de fé, ela não olha com olhos naturais, como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos enxergar todo este cenário? Paulo ele diz no texto que ele não vai se atentar, que ele não vai pôr um foco, que ele não vai fixar a sua atenção naquilo que ele não vê. Mas como nós vamos fazer isso? A fé, irmãos, ela tem uma capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Aleluia. O Senhor está aqui, nós sabemos, mas nós não estamos vendo Ele de uma forma física, mas sentimos. Nós podemos ver Ele se movendo, nós podemos sentir o seu abraço, nós podemos ver a sua graça descendo, nós podemos ver o Senhor aqui. Como isso? Olhos de fé, uma visão de fé. Paulo ele vai dizer, irmãos, que ele não vai olhar para aquilo que é transitório, olhos naturais, como se fosse algo permanente e absoluto. Não. Ele diz assim: olha, nós vamos prestar atenção nas coisas que são eternas, absolutas e imutáveis, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Ele vai escrever na sua carta: olha, hoje nós vemos em parte, nós conhecemos em parte, nós profetizamos em parte, mas quando vier aquele que é perfeito, nós conheceremos a plenitude, nós veremos além daquilo que nós estamos acostumados a ver. Só que tem um porém, irmãos. A fé, ela é uma escolha. Onde nós colocaremos o nosso foco vai determinar exatamente aonde nós acabaremos chegando. Sem foco, sem visão, você não chega. Pega o carro, liga o carro, tenta ir para um endereço que você nunca foi. Se você não tiver com o celular lá, se não tiver o GPS lá, o Waze ou o Maps, qual que for, você não chega, porque você não sabe. A visão de fé, ela nos proporciona isso. Espera aí, eu preciso usar aquilo que a minha visão natural não está enxergando. Eu preciso descer até o Senhor. Eu preciso entender o que Ele tem para mim. Eu preciso buscar aquilo que Ele tem para minha casa, para minha família, e usar esta visão de fé, pôr o foco. Agora, espera aí, agora eu sei para onde eu vou, como eu vou fazer, aonde eu vou chegar.
Agostinho, ele tem uma frase que ele diz assim, que a fé, ela consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa, nós vamos ver aquilo que nós cremos. Não parece algo contraditório? Olha, fé consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa, nós vamos ver aquilo que cremos. E é uma verdade. Lembra quando você orava pela sua casa? Lembra quando você orava pela sua família? Lembra quando você orava por aquela causa? Olha, era uma questão de fé. Você estava crendo no que você não estava vendo, e como recompensa você viu aquilo que você creu. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vamos observar que a fé, ela é definida, ela é apresentada a nós como uma convicção do que não se vê. Mas também nós precisamos entender que a visão de fé, a fé, ela tem uma visão que é diferenciada dos nossos sentidos naturais humanos, como também no mundo espiritual. Hebreus 11, 27 diz assim, que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Por quê? Pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ninguém falou com Moisés, ninguém apareceu, tirando o fato da sarça ardente, mas aqui estava antes. O autor aos Hebreus vai pegar o fato antes de acontecer a revelação de Deus a Moisés. Diz que ele já estava se movendo, andando, permanecendo firme, como a quem vê aquele que é invisível. Glória a Deus. E a primeira coisa que nós entendemos, irmãos, no texto, e nós aprendemos nessa noite, é que uma visão de fé é uma visão alicerçada na palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então uma visão de fé, ela se apoia no que Deus fala, na palavra de Deus. Por mais que os pastores sejam uma bênção, por mais que missionário, presbítero é uma bênção, os obreiros são uma bênção, nós não consiste no que eles falam, não, consiste na palavra de Deus. Nós todos somos instrumentos nas mãos do Senhor, que Ele usa para levar essa palavra. Mas nós entendemos que uma visão de fé, ela é baseada, ela é alicerçada na palavra de Deus. Por esse motivo, irmãos, nós devemos estar cheios da palavra. Nós falamos que nós devemos estar cheios do Espírito, mas também nós precisamos estar cheios da palavra. Porque na hora da luta, na hora da adversidade, quando o pastor não estiver perto, quando você não conseguir falar com o pastor, com a pastora, quem é que vai revelar e vai falar com você em primeiro momento? É o Espírito Santo. É a palavra. Eu não sei se os irmãos já vivenciaram isso, mas eu já passei por alguns processos na minha vida que você está ali pensando, remoendo, vem, daqui a pouco vem uma palavra e sopra no seu ouvido. E aí você para, você fala assim, tá bom, Senhor, eu estou entendendo. Eu preciso permanecer. Aí vem outro texto do outro lado e fala com a gente. Então, irmãos, uma visão de fé, ela é uma visão alicerçada na palavra. Se nós não tivermos a palavra, nós não vamos ter nada, absolutamente nada, para nos gerar convicção. Como eu vou me mover em fé se eu não tenho uma base? Como eu vou me mover em fé se eu não tenho um alicerce? Lembra, os irmãos já clamaram por janeiro, fevereiro, março, abril, por todos os anos. Mas para você viver o extraordinário em dezembro, o pastor acabou de dizer, está longe, mas por fé e pela visão da fé, nós vamos viver o extraordinário que o Senhor já tem preparado. Só que nós precisamos vislumbrar e visualizar já, agora. E para isso, precisamos usar
conhecermos. A segunda lição que nós aprendemos com o texto é que a visão da fé, ela é uma visão desenvolvida pela comunhão e a intimidade com Deus. Nós precisamos cultivar uma vida de comunhão, uma vida de sensibilidade, uma vida de intimidade para com o Espírito Santo. Porque se nós decidimos nos mover em fé, ter uma visão de fé, nós vamos precisar ter comunhão com o Senhor, sensibilidade com Ele e intimidade com Ele. Como assim, irmão Tiago? Atos capítulo 10, verso 19. Diz o texto que enquanto Pedro meditava a respeito da visão que ele tinha acabado de ter, o Espírito Santo lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Meu Deus! Diz o texto que ele vai e obedece. Agora a pergunta que não quer calar: se fosse você, seria? Conhecendo o pastor Léo, conhecendo a pastora Fátima, às vezes a gente não fica com medo. Não, o pastor disse que vai, não vai, mas isso que eu conheço, eu sei quem é. Aí às vezes você fica, mas será? Vem. Aí vem a visão de fé, irmãos, como que ela se desenvolve na nossa vida? Através de intimidade, através de comunhão. Aí o Espírito Santo fala com Pedro: Pedro, olha, tem 3 homens aí embaixo, levanta, vai com eles, porque eu enviei eles. Tem que ter intimidade, irmãos, porque sem intimidade você não faz isso. Sabe aquelas histórias, você já ouviu irmãos e irmãs falando quando Deus manda falar alguma coisa dentro do mercado, dentro de algum lugar, aí você fala: aqui, Jesus, aqui não. É logo aqui, Jesus. Visão de fé é uma visão que está entrelaçada com intimidade, está entrelaçada com comunhão. Hebreus 11:9 diz assim, que pela fé, falando aqui de Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E como que Abraão fez isso? Intimidade, comunhão. Só que Abraão, ele recebeu dos céus, irmãos, uma palavra. Abraão, ele creu numa palavra pessoal da parte do Senhor. Nós entendemos que nenhuma palavra pessoal está acima das Escrituras, mas nós também entendemos que nós recebemos um nível de direcionamento e um nível de conhecimento completamente diferente quando nós recebemos uma palavra dos céus. Ela é importante para nós, não está acima das Escrituras, jamais, mas ela é importante para que nós possamos receber um nível de direcionamento diferente. Lembra que eu estou falando aqui de visão de fé? Visão de fé é isso, é intimidade, é comunhão. Aí dos céus o Senhor vem e nos orienta, com o quê? Com uma palavra. Quando nós temos uma palavra dos céus, irmãos, ela vai nos orientar, ela vai guiar a nossa visão, ela vai sinalizar para nós o que nós podemos vislumbrar. Não é sonhar ou vislumbrar com aquilo que nós não podemos tocar, jamais. Mas é sim vislumbrar, sonhar, projetar, como nós já louvamos aqui hoje, aquilo que o Senhor disse que vai fazer. Sabe quando as pessoas param, olham para você e falam assim: você está sonhando demais, você parece um sonhador. Às vezes eu converso com minha esposa e falo assim: eu não consigo ter a mesma visão que você, você sonha umas coisas que eu não consigo ainda. Eu falei: mas o Senhor disse que vai dar, Ele vai, vamos lá. Não é algo nosso, gerado no nosso coração, não. Não é aquela coisa que a gente vai no shopping, fica passando vontade, às vezes vai lá, passa o cartão, que tem cartão de crédito, irmãos, é uma pegadinha. Aquele crédito não é nosso, é do banco. Ele vai quebrar o seu galho ali. Aí na fatura o galho vem para bater na sua cabeça se você não tiver com dinheiro.
Aí tem que vigiar, porque senão a gente passa, olha, vê, aí você não vigia e o galho levanta e vem e bate. Visão de fé não funciona assim. Nós olhamos, nós projetamos, nós vislumbramos o que? Aquilo que o Senhor, por meio da palavra, por meio de oração, de intimidade, de comunhão, falou conosco e nos mostrou. Então, tudo nos é possível. Por quê? Porque o Senhor disse que iria fazer e Ele vai fazer. Não iria, Ele vai fazer. Então, nós podemos vislumbrar, observar tudo aquilo que Ele sinalizou, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Aí nós vamos precisar, irmãos, fazer uma escolha. Nós vamos olhar apenas para as circunstâncias da realidade natural, ou nós vamos olhar para a realidade espiritual. Romanos 4,18 vai falar da promessa que Abraão recebeu de ser pai. O texto diz que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. O que foi dito para ele? Olha só: assim será a sua descendência. Mas olha a inteligência e a sabedoria de Abraão. O texto diz que, sem enfraquecer na fé, verso de número 19, ele levou em conta, olha, eles estavam observando o cenário, ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, a esterilidade do ventre de Sara. Verso de número 20 diz que ele levou em conta: eu estou velho, minha esposa também velha e avançada em idade e ainda estéril. Mas aí vem o verso de número 20, aí ele para e diz assim, o verso 20: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Por que ele se fortaleceu dando glória a Deus? Verso de número 21. E esse glória a Deus, irmãos, não é um glória como nós damos no culto. Não, aqui ele vislumbrou, ele viu a impossibilidade dele, ele viu tudo que ele não conseguiria chegar, mas ele parou para observar tudo que Deus já tinha feito na vida dele, aonde ele estava, quem ele era, o que o Senhor já estava operando na vida dele. Aí ele rendeu glórias a Deus. Aleluia. Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus por isso. Aí o verso de número 21 vai dizer que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso, meu irmão e minha irmã, para cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Deus é poderoso, meu irmão e minha irmã, para te dar um ano de 2024 extraordinário, com luta, com prova, com dificuldade sim, mas com vitória, com alegria, com regozijo e com a presença dEle junto contigo. Só que nós precisamos observar duas questões aqui rápido. Primeiro, se a realidade espiritual não é vista, como que os olhos de fé vislumbram essa realidade? Nós estamos aqui num culto, num ato de fé, está tendo uma guerra notória aqui, espiritual, aqui dentro, lá fora. Todos estão vendo, observando e ouvindo. Só que como que nós vamos observar isso? Se essa realidade espiritual não é vista, como que os olhos de fé podem vislumbrar essa realidade? Normalmente, irmãos, e quase que sempre, e é sempre, nós fazemos isso baseado não na nossa própria visão, mas na visão daquele que nos guia. Nós usamos a visão de outro, não é a nossa visão, é a visão dele. Não significa que nós estamos vendo, mas nós vislumbramos na confiança daquele que vê e nos sinaliza o que ele está vendo.
E vamos ser sinceros, irmãos, Ele não é digno de toda confiança. Glória, com certeza. Glória a Deus. Se você não quer se lembrar dos feitos que Ele já fez na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, se lembre dos feitos que Ele já fez na sua vida, Glória, na sua casa, de Deus, glorioso, na sua história, na sua família. Aí eu te pergunto, Ele é digno de confiança? Sim. Glória a Deus. Então essa realidade espiritual, ela não é vista, mas os olhos de fé vislumbram isso como? Com a visão dele. Ele nos sinaliza. Todas as vezes, irmãos, que nós nos deparamos com a promessa dele, é um subsídio que ele nos dá, dizendo: olha, usa os meus olhos, eu vou te dizer o que eu vi, eu vou sinalizar a você qual é o seu futuro, eu vou te dizer para onde as coisas vão caminhar, eu vou ainda além, eu vou te falar o que eu vou fazer. E nós, quando acreditamos e guardamos isso, nós vamos começar a usar a visão dele, não como nós usávamos ou imaginávamos que usávamos antes, não. Nós vamos usar agora do jeito que ele quer que nós usemos, da forma que ele quer que nós enxerguemos. Veja que para que nós possamos ter esse acesso, nós precisamos de intimidade, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de proximidade. Nós vamos ver, nós vamos visualizar, nós vamos vislumbrar aquilo que Ele está vendo. Glória, Santo Deus. Irmãos, e o que Ele fala é digno de confiança. Vai ter momentos que nós não vamos gostar de algumas coisas que Ele vai falar naquele instante. Às vezes é um não, às vezes é uma espera, às vezes é um estou trabalhando, estou fazendo, estou te vendo. Esses dias eu ouvi dos céus uma palavra que dizia assim: ó, você não está escondido, você está guardado. Aí você para, você olha e você fala assim: mas Senhor, já foi um ano nessa história de estar guardado, já foi um ano nessa história de não estar escondido. E Ele continua falando: você está guardado, você está escondido, no meu tempo eu faço. Aleluia, glória a Deus. Então tem um tempo determinado para Ele fazer, irmãos, mas fica tranquilo, continua usando a visão dEle, continua confiando no que Ele te fala, continua. As circunstâncias aqui vai balançar, vai mexer, vai acontecer algumas coisas que vão tentar te fazer desacreditar daquilo que Ele está vendo e daquilo que Ele tem te mostrado, mas não desacredita não. Confia, suporta o processo, porque a vitória é muito maior do que você. É muito maior. E dentro disso, irmãos, há uma diferença. Que diferença é essa? Há um grupo, irmãos, de pessoas que conseguem exercer essa visão de fé, e aquelas pessoas que não conseguem exercer essa visão de fé. Quando nós vamos observar a Bíblia, toda ela, nós vamos ver que tem um quadro se repetindo constantemente. Qual é? Há um grupo que consegue exercer fé, se mover em visão de fé, e há um grupo que não consegue fazer isso e falha em incredulidade. Mateus capítulo 11, verso de número 30. Pedro, andando sobre as águas, vai ao encontro de Jesus. Diz o texto que quando ele estava chegando próximo, ele reparou que estava ventando, e ele começou a afundar. Só que os irmãos já pararam para ler o texto, os irmãos já repararam que diz o texto que Jesus, estendendo a mão para ele, o levantou. Aleluia, glória a Deus. Por que Pedro falhou aqui em fé? Ele não conseguiu exercer essa visão de fé, porque ele tirou o foco. Meu Deus. Porque em nenhum momento Jesus parou a tempestade, nem o vento para ele descer. Ele não acalmou o mar. O mar estava do mesmo jeito, pastor. Só que ele olhando, ele manteve os olhos fixos
ele manteve a visão missionária e ele foi. Só que quando ele deixou de olhar, ele começou a sentir, ele começou a afundar. Aí o texto diz que Jesus estendendo as mãos. Por que eu estendi as mãos aqui para o pastor Léo? Porque eu estou próximo dele. Glória! Olha aí, igreja. E eu só consigo estender a mão para quem eu estou próximo. Olha onde Pedro estava. E ele começou a afundar. Tem hora, irmãos, que nós falhamos em fé, nós deixamos de usar a nossa fé, a gente já está acima da bênção. A gente já está prestes a pegar a vitória. Aí a gente começa a afundar. Aí ele vem e diz assim: não, peraí, olha, vou te mostrar o quão perto vocês estão. Glória a Deus! E diz o texto que eles voltam para o barco, com o mar calmo, sem tempestade, sem vento. Não, Jesus vai mandar o vento, o mar se acalmar só quando ele entra no barco de volta. É Jesus mostrando para Pedro: olha, enquanto você estiver focado em mim, tendo intimidade comigo, caminhando comigo, vai estar o mar se mexendo, o vento batendo, vai estar tudo transtornando ao teu lado, mas você vai andar em paz. Você não vai parar, você vai seguir, você vai continuar, você vai ir até o final. Glória! Você vai viver aquilo que eu tenho para você. Oh, Deus! Números 14. Josué e Caleb, junto com os outros espias. O texto é bem conhecido, os irmãos conhecem. Eles entram na terra da promessa, começam a colher os frutos. A Bíblia diz que era uma terra que mana leite e mel. Não é que manava do sol, irmãos, o mel e o leite. Não, eu sei que o pastor de vocês já explicaram isso. Mas lá era uma terra muito fértil, uma produção extraordinária. E aí a Bíblia diz: olha, ela mana leite e mel. Mas era uma terra boa para plantar, para colher, para o gado, para tudo. E aí diz o texto que os espias entram lá, eles começam a observar, a ver tudo, debaixo de uma palavra. Aí eles colhem os frutos da terra, pegam as coisas da terra. Aí eles param e chegam lá diante de Moisés, eles vão dar os relatórios, eles dizem: ó, a terra é boa. Realmente, olha aqui o tamanho do fruto. O texto vai dizer que um cacho de uva era preciso carregar 2 pessoas. Imagina o tamanho desse cacho. Olha, tem isso daqui na terra, tem isso daqui na terra. A terra é boa, ela tem. Mas, sempre tem um mais. Ou positivo ou negativo. Tem lá na terra os filhos de gigante. Tem lá na terra tal coisa. Tem lá na terra tal coisa. Tem lá na terra tal coisa. E olha, a gente não vai conseguir tomar posse daquilo. Aí vem Josué e Caleb. Aí ele diz assim: olha, o Senhor disse que vai entregar a terra nas nossas mãos. E se o Senhor disse que vai entregar a terra nas nossas mãos, Ele vai fazer isso. E por incrível que pareça, diz a história bíblica que foram os únicos 2, junto com a sua família, que tomaram posse da terra. Os outros espias, nenhum mais entrava. Meu Deus, olha aí. Os espias se esqueceram que estavam sobre uma palavra profética. Irmão, vocês receberam palavra profética aqui para todos os meses do ano. E agora para o mês de dezembro. Cuidado, porque até chegar lá vai ter algumas intempéries da vida, do dia a dia, que vai te fazer esquecer. Não vai dar, não vai chegar. Ei, lembra dessa campanha, lembra desse culto. Olha, no dia tal, no culto tal, eu recebi uma palavra que ia dizer que o meu mês de abril ia ser assim. Olha, no culto tal, na hora tal, eu recebi uma palavra que falava que em junho o meu mês seria assim, a minha casa seria assim, o meu lar seria assim. Ei, creia, porque toda palavra que sai do altar é uma palavra profética e ela não volta para o Senhor vazia. O que Ele fala, Ele cumpre. E às vezes a gente tem medo, a gente pensa que a gente está indo no meio dos hereges, né? Aí fica com esse negócio de quero liberar uma palavra profética. Não, é profética mesmo isso daqui, irmão.
Glória É a Deus. profética, que tem gente que pega um termo e abusa um pouco, faz as coisas que não deveria fazer, mas aqui é profético. É verdade. Glória a Deus. Todos os dias que os irmãos vêm aqui, tem uma palavra profética para o teu lado, para a tua casa. Então, guarde, use visão de fé. O que distinguiu Josué e Caleb dos demais? Eles tinham uma visão de fé. Lembra que eu disse no início? A visão de fé alicerçada na palavra. Eles se lembraram, o Senhor disse que ia dar a terra para Meu nós. Deus, oh glória. Se o Senhor disse, eu vou tomar posse. Glória a Deus. Pode passar janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Pode chegar lá em novembro, ou 31 de dezembro, nos 45 do segundo tempo. Já presta para poder falar feliz ano Glória a novo. Deus. Mas ele disse que ele vai fazer, ainda este ano, ele vai fazer. Somente creia, somente confie. Porque quem te fez a promessa é digno de toda confiança. E ele sabe o que ele está fazendo. E como, irmãos, essa visão de fé opera? A visão de fé, ela opera, irmãos, a partir de uma compreensão. Que compreensão é essa? De que nós somos seres naturais, como também nós somos seres espirituais. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a lidar com duas dimensões, que são completamente opostas, diferentes entre elas. Nós lidamos com o natural e lidamos com o espiritual. Haja vista que João capítulo 3, verso 1 até o verso de número 6, o famoso diálogo e a conversa de Jesus com Nicodemos era exatamente isso. O Senhor começa a ministrar coisas a respeito dos céus, do reino para Nicodemos. Ele não entende, ele diz assim: olha, se você não entende isso daqui, como você vai entender as demais coisas? Você precisa compreender. Hebreus capítulo 11, verso de número 3, vai dizer ali sobre o universo, a criação do universo. E o texto diz ali, o termo que usa ali no original, é um termo que muitas das vezes vai dar a ideia de mundos, de dimensões. Olha só o texto: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ali, irmãos, mundos, em outras versões vai dizer universo. Aqui é um termo no grego que dá a ideia dessa criação de dimensões. E aí nós entendemos que o texto está dizendo que o que nós vemos natural, mundo natural, ele veio a existir a partir daquilo que é mundo espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo que nós vemos e o que nós também não vemos foi criado por Deus por meio da sua palavra. Aleluia. A Bíblia diz que o que se vê veio a existir a partir do que não se vê. E o que nós vemos, o mundo invisível, na realidade, aos olhos naturais, ele já existia antes do mundo visível ser criado. Gênesis capítulo 1 vai dizer que pela palavra de Deus ele criou todas as coisas. Lembra qual foi a planta do tabernáculo para a construção? É um padrão daquilo que já existe nos céus. É o mundo invisível criando o mundo visível. Apesar dos nossos sentidos só perceberem este mundo, irmãos, isso não significa que o invisível seja irreal. Não, ele é real. O visível veio a existir a partir deste invisível. Paulo ele vai escrever em uma das suas cartas exatamente isso. Olha, aquilo que foi criado, foi formado, foi a partir daquilo que nós não vemos. Mas o Senhor trouxe a existência pela sua palavra. Tendo essa compreensão disso, nós precisamos entender que esses dois mundos, visível e espiritual, são mundos de realidades e dimensões diferentes. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 a 17, que nós lemos. Quando nós reconhecemos que existem essas duas dimensões, e que nós nos relacionamos com essas duas dimensões,
nós vamos também precisar entender que cada uma dessas dimensões tem a sua própria realidade. Qual é a realidade do texto? Segundo Reis, capítulo 6, versos de 15 a 17. O moço acorda de manhã, vai lá comprar o seu pão. Estou parafraseando, diz o texto que ele ia sair. Quando ele chega, o exército inteiro estava acampado para pegar Eliseu, porque eles estavam numa guerra. E todas as vezes que o exército da Síria ia guerrear contra Israel, o Senhor revelava para Eliseu o que ia acontecer. Olha, eles vão vir por tal lugar, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Então, pera aí, pega aqui, pega ali e troca, muda. E aí o rei da Síria ficou bravo. Ele disse assim, e o texto vai dizer, que ele para e diz assim, olha, quem é que está falando o que nós vamos fazer para Israel? Quem é que está revelando os nossos segredos aqui? Porque todas as vezes que nós vamos atacar Israel, eles vão para um caminho totalmente diferente. E aí os próprios soldados, os conselheiros deles, param e dizem assim, olha rei, não é que estamos falando, é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, rei, Deus fala com ele de um jeito, glória! que o que o Senhor planeja dentro do seu quarto, deitado, o Senhor fala para ele. Aí o rei se virar, então tem esse profeta, vamos lá, vamos pegar esse profeta agora, vamos acabar com isso daí, a gente vai ganhar a guerra. Aí ele manda todo esse monte de gente para lá. Quando o moço de Eliseu sai para fora, que ele vê todo aquele pessoal, ele se assusta. Ele diz, agora a gente morreu. Olha só a expressão, meu Senhor, o que nós vamos fazer? E agora? Acabou. Aí, irmãos, Eliseu faz para ele uma afirmação que na nossa perspectiva humana, natural, não bate. O que Eliseu disse para ele? Em maior número são os que estão conosco. Aí imagina o moço olhando para Eliseu e dizendo, agora ele está birutinha. Tem um exército aí fora, com carro de guerra, com cavaleiro, com tropa de elite, com todo mundo pronto para pegar ele. Se ele botar a cabeça na janela, acabou. Ele está falando que ele está em maior número. Eita mistério, aleluia! Aí, irmãos, Eliseu percebe o quê? Que o moço estava preso no natural. Meu Deus! Irmãos, ninguém que anda em fé pode estar preso naquilo que é natural. Oh, glória! Aleluia, Deus! A razão, o entendimento, o natural, ele tem um limite. E nós que conhecemos o mundo espiritual, nós não podemos ficar presos nele. Nós precisamos entender que tem uma outra realidade. Nós precisamos ter acesso a essa realidade. No verso de número 17, o que Eliseu faz? Eliseu ora por ele. E qual foi a oração de Eliseu? Simples. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Meu Deus! Aleluia! Aí a história muda. Glorioso! Por que a história muda? Porque agora, quando o Senhor abre os olhos espirituais dele, ele entende a declaração de Eliseu, de estar em maior número, não por algo que se constatava pela visão humana, natural, não, mas estava em maior número pela realidade e a percepção do mundo espiritual. Glória! Tem um exército aqui para nos matar. Aí quando ele parou e começou a olhar, irmão, imagina essa visão, que coisa extraordinária. Porque o texto diz que o rei da Síria mandou todo o exército dele. Só que o exército do céu que estava lá era um triplo do que tinha lá. Eita, glória! Aí imagina o moço dele agora olhando assim. Sabe aquela coisa assustada quando você para e fica assim olhando? Você fala... Aí dá aquela olhada assim, você fala, mas tem aqui atrás também, tem ali na frente também. Aí ele entende, irmãos, que eles estavam em maior número não por algo natural, mas por algo espiritual. Vai ter momentos que as pessoas vão dizer para você, olha, agora não dá mais, não tem como, você não vai chegar. Aí você vai precisar parar, orar ao Senhor, dizer assim, Senhor, abre os meus olhos, para que eu enxergue, para que eu veja, que eu não estou conseguindo ver. Aí quando o Senhor abrir os seus olhos, você vai entender que você está em maior número, não por algo natural,
natural, mas por algo espiritual, porque você representa um reino, você representa um reino, e você não está sozinho. Obrigado, Deus. Por nós convivermos com esses dois reinos, essas duas dimensões, nós vamos também precisar entender, irmãos, que nem sempre eles vão estar falando a mesma coisa, nem sempre eles vão estar apresentando a mesma realidade. A realidade do natural vai mostrar uma situação sem saída, foi o que o moço fez. Ah, meu Senhor, e agora? Só que a realidade do mundo espiritual, quando nós temos acesso a ela, vai mostrar para nós: ó, peraí, tem coisa aí, você vai conseguir, você está em maior número, o reino dos céus está trabalhando ao seu favor. Só que isso não significa que o que está no reino natural não é verdadeiro. Você já viu aqueles pregadores, aquelas coisas? Eu acho que você já viu. Essa dor que você está sentindo é mentira, não está doendo. É mentira porque não é nele. Porque se está ali, você está doendo. Nós precisamos orar por cura, mas nós não podemos ser mentirosos. Porque a dor existe, está doendo. Eu já orei por pessoas com dores. Ô pastor, eu estou morrendo de dor. Amém, irmãos, vamos orar por algo específico, para que Deus coloque as mãos. Porque quando a pessoa fala isso, é porque não está doendo nele. Você não está com dor, você está tranquilo, né? Ah, é tranquilo. Ah, irmão, essa dor que você tá... é mentira, isso aí é coisa do demônio, não está doendo não. Não, irmão, se mover por fé não é assim. Nós precisamos ser mais inteligentes, porque temos uma palavra ao nosso dispor, temos tantas coisas que o Senhor já colocou para a nossa disposição. Nós precisamos ser mais sábios, mais inteligentes. Então, irmãos, isso significa o quê? O que está no seu reino natural, ele é verdadeiro, sim, mas aqui, nessa dimensão natural. E o que está no lado invisível, espiritual, ele é verdadeiro também, só que lá no mundo espiritual. E qual é a diferença dessas verdades? Paulo ele vai dizer que o natural, eles são temporal e está sujeito a mudanças, mas o espiritual não, é eterno, é absoluto, é imutável. Ou seja, as verdades do mundo natural nunca vai ter poder para mudar o mundo espiritual, jamais. Só que tem um porém nessa história. Qual é o porém, pastor? É que as realidades do mundo espiritual, ela tem todo o poder para mudar a situação e a realidade do mundo natural. E quando nós temos acesso a isso, nós vamos lá no mundo espiritual, aí carregamos aquela verdade para o mundo natural e profetizamos: olha, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação, a porta vai se abrir, as coisas vão mudar. Por que você está falando isso? Porque o mundo espiritual, pela palavra do Senhor, diz que eu tenho acesso a isso. Não se trata de Deus fazer, irmãos, porque vamos ser sinceros, nós não temos um Eliseu orando por nós todos os dias. É difícil. Não é todo dia que a gente está crente. Ah, irmão, sério, você acabou de falar isso. Não, irmão, vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Tem dia que a gente está só o sangue, e aquele bem picadinho ainda, e raso ainda, sem fé, sem acreditar. Você está só... Tem um senhor que anda com a gente, ele fala que está só a paia. É assim, tem dia que a gente está daquele jeito mesmo, a gente está só a paia. Você olha a Jesus, nem parece que eu sou crente. Mas aí, irmãos, a gente vai se lembrando das verdades do mundo espiritual. Não é todos os dias, nós não temos um Eliseu orando por nós, mas aí nós entendemos que nós temos o mesmo Deus de Eliseu, que abre os olhos, para que nós possamos enxergar uma realidade que nós não estávamos enxergando. Nós possuímos o mesmo Deus, que atende a oração do coração contrito e quebrantado, para que abra os olhos, para que nós possamos enxergar o que Ele já tem disposto e disponibilizado a nós. Não se trata, irmãos, de Deus fazer, mas sim de nós enxergarmos o que nos foi disponibilizado. Eu tenho orado assim ultimamente.
Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que eu não estou conseguindo ver nessa situação. Aleluia. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso entender com isso? Quando eu comecei a ler esse texto, quando eu ouvi a primeira vez esse texto, que eu vi tudo isso daqui, que eu comecei a ver, eu falei assim, o jogo está aqui. Os pregadores falam, né? Eu tentei ser pregador, irmão, na vida, mas não está dando não, então eu venho só ensinando mesmo. Os pregadores falam, pega essa chave aqui, se você pegar a chave da sua vitória, pega. Eu não consegui, irmãos, ainda isso. Mas isso daqui, irmãos, é o que muda tudo. Quando nós entendemos que quando nós precisamos orar para enxergar o que já nos está disponibilizado, as coisas mudam. Gênesis capítulo 21, verso 19. Agar estava no deserto, colocou o seu filho de um lado, ela do outro, e diz, agora a gente vai morrer, acabou. Só que tinha algo de Deus para eles ali ainda. O texto vai dizer, verso de número 19, Gênesis 21, 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Irmãos, aqui não foi criado um poço na hora. Ela sentou e parou justamente próximo de um poço de água. Aleluia. Onde ela estava peregrinando com o filho, existiam alguns poços de água. A arqueologia vai dizer isso. Só que não era de fácil acesso. Somente as pessoas da região sabiam onde estavam aqueles poços de água. Ela parou justamente, pastora, perto de um. Meu Deus, olha aí. Ela estava, Jodiel, profetizando que ia morrer com a bênção na mão. Olha aí. Meu Deus. Aí o Senhor para e diz assim, olha, o texto diz, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Aleluia. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Lembra que eu disse aqui, quando nós temos uma palavra do Senhor, Ele garante, o menino tinha uma palavra. Aleluia. E se o menino tinha uma palavra, Deus não ia deixar ele perecer no deserto, não, irmão. Só que ela olhou e disse assim, olha, nós vamos morrer. O Senhor, não, peraí, vem cá, deixa eu abrir os seus olhos, a provisão está aí. Aleluia. Glória. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos dessa forma. Sabe como coloca aquela pizza bem cheirosa, gostosa na sua frente, mas você está falando que está morrendo de fome, mas ela está ali. Está ali já. É só você tomar posse. Aleluia. A questão, irmãos, não é nós queremos ver e inventar, não. A questão é, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a provisão que o Senhor já tem preparado, a bênção que o Senhor já tem designado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E fechando, irmãos, aqui encerrando, quando nós entendemos essas realidades e essas dimensões diferentes, nós vamos usar agora a visão de fé e a fé como um portal. A fé vai agir como uma espécie de um portal. Como isso? Ela vai permitir essa mudança da realidade onde a coisa é transitória, natural, para onde a coisa é absoluta e imutável. Glória. E como que funciona esse portal, irmão Thiago? Nós vamos precisarmos muitas vezes vislumbrar esta outra realidade. Nós vamos precisar decidir crer nela. Só que nem sempre, irmãos, nós vamos ver as coisas acontecendo de uma hora para outra. Só que aí nós vamos usar este portal. Qual é o portal? A minha realidade diz, não tem cura, a porta não vai abrir, eu não vou conseguir, não vou ter o que beber, não vou ter o que comer, não vou ter o que vestir. Aí eu vou lá para outra realidade do mundo espiritual, através da palavra de Deus. Aí a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A palavra vai dizer que o pão, o beber, o comer, o vestir, Ele vai prover. Aí eu pego essa realidade, eu oro em cima dela. Aí é um portal natural dentro da minha realidade. Aí eu entro dentro da minha realidade profetizando: olha, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Senhor, e eu creio que haverá cura aqui, como o Senhor curou, como o Senhor fez. Senhor, olha, eu creio que haverá provisão na minha casa, na minha família. Por quê? Porque a tua palavra diz que quando nós buscamos o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar, o Senhor há de cuidar de nós, o Senhor há de prover o
vestir, o comer, o beber, o andar. Por quê? Porque o Senhor diz que até os pássaros lá fora o Senhor cuida, até as plantas lá fora o Senhor cuida. Por que Ele não vai cuidar de mim, de você? Aí a gente pega essa realidade e traz para a nossa realidade. Tem conta para pagar? Tem aluguel para pagar? Tem dificuldade? Tem, mas Ele vai prover, meu irmão, na tua vida. Ele vai enviar a bênção da onde você menos espera, da onde você menos imagina. Aí nós vamos precisar fazer o quê? Usar a fé como esse portal. Não é determinismo, não é saindo fazendo loucura, não, irmãos. É orar com base na palavra. É olhar e dizer assim: Senhor, o Senhor cuidou de uma nação lá no deserto, Senhor. O Senhor enviou pão, a roupa crescia, andava. Senhor, eu creio que o Senhor não vai deixar faltar na minha casa, no meu lar, na minha família. Eu contei para vocês aqui, eu já estou encerrando, que a hora já foi, dessa última vez que o Senhor fechou a porta. E aí o Senhor usou alguém para falar comigo e disse assim: olha, não vai faltar nem bolacha, nem Danone para as crianças. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Nós damos isso todos os dias para os filhos? Não, porque ficam mal acostumados. Mas toda vez que chegava a provisão, pastora, chegava o último pacote. Eu lembro de uma vez que eu fui buscar no carro, irmão, não, peraí, estou esquecendo, tem isso daqui. Eu falei, mas... E eu olhei e falei assim: não veio nem bolacha, nem coisa, peraí. E eu bem quietinho, aí o irmão falou: não, tem isso daqui, é dos meninos. Oh, glória! A bolacha e o Danone. O Senhor mandou. Quando Ele fala que vai cuidar, pastor, Ele cuida. Mas contar o testemunho é bonito, é gostoso, é agradável, né, irmão? Mas viver é difícil. É difícil. Você vê a data do aluguel chegando, aí a cabeça já coça, aí você já pensa o que você pode vender, aí você já olha no celular, que você esquece que o Senhor disse que vai cuidar. Aí você já sai caçando alguma coisa para ver: não, peraí, vou ter que entregar a casa, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Aí do nada bate alguém na porta lá: irmão, hoje em dia, né, o Pix, né? Irmão, passa o Pix aí, gente, que você nunca viu na vida, irmão. Quando for assim, recebe, dá lugar, manda mesmo a chave, porque é Deus cuidando. Aleluia! Deus, Ele vai prover, viu, na tua vida. Deus, Ele vai prover na tua casa. Deus, Ele vai prover na tua família. Meu irmão Alexandre, Deus, Ele vai prover. Ele providar a cividécia, porque você está fazendo a obra, irmão. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado da tua existência. Ele disse para você que não ia faltar nem o que comer, nem o que vestir, nem o que beber. Glória! Por que duvidar agora? Por que questionar agora? É Ele que te levanta, é Ele que te honra, é Ele que te abençoa, é Ele que sopra o teu nome, é Ele que prepara as tuas agendas, é Ele que cuida da esposa, é Ele que cuida do lar, é Ele que cuida da casa. E se Ele fechou a porta, meu irmão, fica tranquilo, porque a porta que Ele fecha é porque Ele tem outra maior para te honrar. Então somente viva o processo, porque você vai passar por um processo agora que você nunca passou. Você vai viver algo que você nunca experimentou, mas isso tudo é necessário, diz o Senhor, para ti, para que você possa subir um degrau e Ele possa te usar ainda mais. A porta fechou da terra, mas a dos céus continua aberta. Tem provisão, tem recurso, tem bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Glória a Deus! E prepara, viu, mano? Porque o teu ministério vai precisar fazer umas viagens. Porque a promessa não é só para ficar rodando aqui de bairro em bairro. A promessa é para você ir para outros lugares. Prepara. Já olha aquela bolsa, já olha aquela mala, aquela mais bonita. Senhor, eu quero aquela. Estou vivendo pela fé, então eu vou viver pela fé. Porque eu vejo o irmão viajando. Eu vejo o irmão em aviões, para cá, para lá. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Quem é você? Essa é a pergunta que vão falar. E você vai dizer assim: eu sou improvável. Que verei um provável nas mãos do Senhor, porque Ele resolveu me abençoar por graça, por misericórdia da parte dEle. Então descansa, meu irmão. Não vai faltar. Não vai faltar para a esposa, não vai faltar para os filhos, não vai faltar para a família, não vai faltar. Ele cuida. Ele cuida.
Quando a porta fecha aqui, a gente fica desesperado mesmo. Mas eu vejo portas do céu se abrindo. Eu vejo provisões do céu chegando para a tua vida, para a sua esposa, para o trabalho dela. Eu vejo bênçãos chegando para a tua vida também. Vejo prosperidade da parte do Senhor. A irmã disse que trabalha com confeitaria, não sei o que faz, mas eu vejo o Senhor entregando algo nas tuas mãos, para que você não mais dê lucro para o homem, para que a sua família passe a viver desse lucro. E a glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida. O Senhor tem te preparado, o Senhor tem te dado expertise, o Senhor tem te ensinado, o Senhor tem te mostrado todos os caminhos, não é à toa. Está chegando o momento, está chegando a hora, e Ele vai colocar no teu coração a visão que você precisa ver, para que você possa viver o que Ele tem te dado. Tem provisões, eu vejo bênçãos saindo das suas mãos. Eu vejo a irmã trabalhando com muitas coisas numa grande cozinha, e trabalhando, e bênção. Não tem um louvor que diz bênção sem fim, bênção sem par, provisão dos céus para a sua vida, para a sua casa. E o Senhor cuida de saúde ainda, viu? Ele cuida. Ele é médico por excelência. Ele não se esqueceu. Ele sabe onde dói, Ele sabe onde está o cansaço, Ele sabe onde está a fadiga. E Ele diz para ti: eu sou o teu médico nesse dia. Eu visito a tua estrutura óssea, eu visito os teus órgãos, eu visito o teu sangue. Eu derramo saúde sobre você, para que você entenda que você é minha escolhida, menina dos meus olhos. Lembra? Leprovidar, cividécia. Lembra lá atrás, filha, quando eu disse contigo: olha, tu é a menina dos meus olhos. Tu é a menina dos meus olhos. Eu não me esqueci, eu cuido da tua saúde hoje. Eu te visito com a minha graça. Ele providere sivi, tu canto providar súvia, e eu tiro dor, mal-estar, cansaço nas pernas. Dói aqui, dói ali. O Senhor te visita hoje tirando dores. O Senhor te dá saúde hoje. Ele diz: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou quem te dá saúde, eu sou o teu provedor da tua casa, da tua existência, para a glória do nome do Senhor. Fechando aqui, irmãos, eu termino aqui. Nós vamos precisar fazer essa transposição. Nem sempre isso vai ser rápido, viu? Nem sempre isso vai ser instantâneo. Mas venha. A sua realidade natural está te mostrando algo. Venha, usa o portal. Está aqui o portal. Palavra. Venha para a realidade espiritual. O que a palavra diz a respeito? Você já orou assim? Se você nunca orou assim, comece a orar a partir de hoje. Vai em cima da palavra. Não é onde você põe o dedo, não, irmãos. Tem um plano de leitura, viu? Porque às vezes você vai pôr o dedo lá, ele foi, se enforcou e se matou. Aí você vai pensar que Deus está mandando você se matar, se enforcar. Não. Tem um plano de leitura bíblica. Eu sei que o pastor tem ensinado isso a você, mas vai na palavra. Olha, Senhor, o Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor. O Senhor me guia. A situação que você está vivendo está precisando de um direcionamento de guia. Senhor, por isso eu profetizo: Senhor, me guia pelos passos verdejantes. Prepara-me uma mesa, não para ter mel e nem pau, pelo amor de Deus, mas para que você possa mostrar que o Senhor é na tua vida. Senhor, o Senhor disse que o Senhor iria prover. O Senhor disse que os lírios do vale se vestem tão bem, então quanto melhor até que Salomão. Senhor, eu creio que a minha casa vai se vestir bem, que não vai faltar o vestir. Nós estamos falando já de dezembro. Dezembro já tem as preocupações. Já profetiza o teu dezembro agora. Senhor, eu creio que o meu dezembro vai ser diferente. Eu creio que a minha casa, que nós vamos viver o extraordinário, se mova, caminhe, ande por fé, use a visão de fé, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Creia, somente creia, porque fiel é aquele que tem feito a promessa, que é o que prometeu. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar. O tempo já passou, senão eu não volto mais. Glória a Deus. Eu sei que está quente aqui, os irmãos querem desafogar um pouquinho do calor, mas eu quero só orar, concluindo isso aqui, irmãos. Creio